cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá, boa noite, olha só, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso encontro, nossa conversa literária já está no ar, e aí já estou aqui com a nossa amiga que já está conectada conosco, para que em breve a gente possa apresentar a todos da nossa conversa literária. Veja bem, saúde mental e a escrita terapêutica. E isso aí a gente vai estar discutindo nessa noite. Então, desde já, colocar aqui nosso banner de divulgação, porque está no ar nossa conversa literária. Mas antes disso, nós vamos abrir aqui uma vinheta, né? Uma outra que nós temos umas novidades aí para mês de julho, está encerrando aí o mês de junho, né? Nós tivemos outras lives, outras conversas literárias com temática junina. Nós teremos uma outra que vai ser dia 30 de junho, né, o finalzinho agora desse mês, para que a gente possa conversar um pouco sobre as fulô, eu vou já dizer, as fulô do sertão. E ao som, né, da nossa... Olha só, Minha Jangada Vai Sair para o Mar, com Dorival Caymmi. Tem novidades aí para vocês, viu? Acompanha aí, que daqui a pouquinho a gente volta com a jangada, a gente volta com mais novidades. Mas então, era isso. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. Nós vamos agora chamar a nossa convidada de hoje, Luísa Braga. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Boa noite, Reginaldo. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-noite, falar sobre um assunto tão bacana. Ótimo. Então, seja bem-vinda aqui à nossa conversa literária, né? Agradecemos a sua participação. Prontamente você aceitou nosso convite, nosso desafio, né? Colaborar um pouco conosco também, compartilhar experiências e com certeza será uma conversa muito interessante, como tem sido durante todo esse momento, né? E enriquece também quem está participando com você. Gostaria de perguntar, né? Uma perguntinha básica da nossa conversa literária. Quem é a nossa convidada de hoje? Já passa a palavra para você e você vai estar expondo, né, quem é a nossa convidada. Fique à vontade. Ok. Pergunta complicada, hein? Quem é você? Dá uma terapia todinha, viu? Mas, Reginaldo, bom, começando pelo básico, né? Eu sou psicóloga, né? Me chamo Luísa Braga, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho na área clínica. Eu sou formada há mais ou menos uns 13 anos. É melhor nem fazer essas contas, né? E, aliás, é até bom, né? Porque é a experiência que a gente tem. Sou formada há 13 anos em psicologia, já trabalhei com psicologia hospitalar, já trabalhei com psicologia organizacional e hoje meu foco é na clínica, né? E trabalho com psicologia do trauma, né? Eu fiz especialização em psicologia da saúde na PUC de São Paulo, mas sou de Fortaleza, sou dessa terra maravilhosa, né? Fiz mestrado também na PUC de São Paulo e fiz formação em experiência somática do trauma. E a escrita sempre esteve presente na minha vida, né? E durante esse período que a gente está vivendo aqui de pandemia, de isolamento físico, veio a ideia de fazer um livro digital sobre escrita terapêutica, né? Que é algo que eu utilizo. Na verdade, eu nem sabia que eu utilizava antes de conhecer o nome escrita terapêutica, né? E tô aqui para falar um pouquinho, eu acho que sobre essa escrita e em relação à saúde mental, né? Que a gente está precisando cuidar tanto, especialmente agora, dessa saúde mental. Com certeza. Então, a gente vai, né, já parabenizando também o seu engajamento, né? Esse momento que é tão complexo e, com certeza, muitas profissões, né, vieram, mais uma vez, né, demonstrar a importância que se tem na sociedade, a importância da educação, a importância de cada vez mais estudando, né? Então, já tem algumas pessoas já compartilhando, curtindo aqui, comentando. Então, eu gostaria, né, de passar também mais uma vez para você, para que você expusesse para a gente um pouco, né? Como algumas pessoas perguntam, sim, mas o que seria, em um breve relato, né? O que seria saúde mental, né?
para a gente compreender na nossa conversa literária e até chegar à obra, né? Mas o que seria mesmo essa saúde mental? Bom, saúde mental, vamos lá, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde física, né? Então, do mesmo jeito que quando a gente sente uma dor, quando a gente sente uma febre, quando a gente se machuca, a gente procura, né, um profissional da saúde para cuidar da saúde física, a gente também deveria ter o hábito de procurar alguém quando a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do nosso psicológico, né? Quando a gente está muito triste, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está passando por algum problema muito grande e sente que não está dando conta, né? É importante focar que a gente não precisa cuidar da saúde mental apenas quando a gente está passando por algum problema muito grave, né? Como uma depressão grave, ou então como transtornos graves, como a esquizofrenia, vamos dizer assim, né? Na psicologia, a gente pode cuidar da saúde mental através da prevenção, né? Então, cuidar da nossa saúde mental é cuidar do nosso ser, né? Nosso ser humano inteiro, né? É a gente olhar para a nossa saúde física, olhar para a nossa saúde mental, e perceber que nós podemos trabalhar de forma preventiva com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e que a saúde mental, o cuidado com a saúde mental é para todos, né? Não é só para pessoas específicas, mas todo mundo deveria dar uma olhadinha, cuidar da sua saúde mental, para prevenir futuras questões, como, enfim, depressão, que são, né, são males que hoje já estão tão presentes na nossa vida, né? Inclusive, doutora, muitas vezes, como a senhora muito bem colocou, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o corpo, né? Vamos para uma academia, tem muita mídia que coloca aí, olha, você tem que exercitar, né, levantar bem cedo, alongar, mas será que a gente está também, né, exercitando a nossa mente? Será que a gente está, da mesma forma, cuidando tão bem com a nossa saúde mental, né? Então, é muito complexo, muitas vezes, a gente que está acompanhando também alguns casos, né, de amigos e outras situações, quando você observa, há uma preocupação maior com o corpo, mas aí tem aquele ditado, né, que a mente sã, corpo sã, então tudo está englobado, não é verdade? Com certeza, está tudo englobado, né? E talvez até por um resquício da nossa sociedade, né? De muita coisa da imagem, né? Do corpo e tudo. Claro, a gente tem que cuidar sim do nosso corpo, mas não adianta se nosso corpo está bem, né? Mas a nossa mente não está bem, né? Se a gente está passando por problemas, né? E o ideal é que você procure um profissional de saúde mental qualificado para cuidar dessa saúde mental, do que você está sentindo, dos seus sentimentos e das suas emoções. Deixa eu perguntar uma coisa, uma dúvida bem básica, né? Quem veio primeiro? Luísa Braga, psicóloga, ou Luísa Braga, escritora? Como é que foi essa relação aí na sua trajetória entre a escrita, os estudos, tanto a literatura acadêmica, né? Se houve também a contribuição na literatura, propriamente dito, com outros gêneros. Estamos aí para lhe ouvir. Reginaldo, vou te falar, é quase como perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que acontece? Desde pequena, eu gostava muito de escrever, né? Então, fazia aqueles diários, eu fazia redações por conta própria, né? E adorava escrita e sempre gostei de ler desde pequena, né? Então, o meu contato com a escrita sempre foi muito próximo, tanto da leitura quanto da escrita. Óbvio, se você lê, você está em contato com a escrita o tempo todo, né? Não tem como. E aí eu vou para a psicologia, que é uma profissão que exige muita leitura, que exige muita escrita, né? E eu acho que, quando você fala quem veio primeiro, a escritora, eu não sei, eu me considero escritora não oficial, vamos dizer assim, né? Eu fiz agora o livro digital, né? Mas antes eu já tinha lançado alguns capítulos em livros técnicos, né? Mas eu sempre senti falta de escrever uma coisa que fosse um pouco fora da norma da academia, da universidade, né?
Então, durante a minha vida, eu sempre tive meus cadernos, eu tenho coleções e coleções de cadernos, né, onde eu escrevia simplesmente tudo de uma forma bem livre, de uma forma bem sem regras, sem julgamento. Era um momento único meu com o papel, né? E aí depois veio a psicologia. E dentro da psicologia, eu descobri que existia a escrita terapêutica, né? Que é essa escrita sem regras, né? Essa escrita onde você fica livre para colocar no papel o que você quer, né? E é uma forma muito interessante de você ver, como eu costumo dizer, né? É uma forma de você enxergar o que você está sentindo, enxergar o que você está passando, porque às vezes você está com a cabeça muito confusa, porque você está vivendo, sei lá, várias situações, e aí eu sento para escrever, né, e eu consigo me alinhar, eu consigo organizar as minhas ideias naquele caderno, naquele papel, né, hoje em dia as pessoas estão usando, né, celular e tudo, mas eu ainda sou aquela pessoa do papel e caneta, né, do caderno, e na escrita terapêutica eu consigo deixar esse pensamento fluir, né, eu consigo ser livre naquele momento e ter um encontro só meu durante aquela escrita, né, então eu posso ter essa liberdade em relação ao que eu estou escrevendo, né? Então eu acho que as duas, né, essa parte minha que gosta de escrever e a psicóloga, eu acho que elas vieram juntas, na verdade, eu acho que elas foram crescendo juntas aqui ao mesmo tempo. Muito bem. Inclusive, eu separei aqui, quem está acompanhando a nossa conversa, né? Ali atrás, na nossa estante, tem um livro, né? O Começo de um Poeta, né? Que eu posso até pegar aqui, né? Começo de um Poeta, você que entrou agora participar da nossa conversa literária, está acessando pela primeira vez, seja bem-vindo. Olha só, o que você falou, apresentou sobre escrever em caderno, né? Minha esposa estava mexendo aqui agora há pouco e encontrou, né, esse livrinho aqui, O Começo de um Poeta, né? Reginaldo Nascimento. E olha só, como é interessante. A gente trouxe essa perspectiva do Começo de um Poeta, porque eu tenho um livro publicado, né? O título se deu esse mesmo, O Começo de um Poeta, só que aqui ainda era no manuscrito, né? Aqui, as primeiras aqui, né? Manuscrito, datado aqui em 99, né? Então, 1999, digamos que foi o esqueleto, a boneca do nosso primeiro livro, né? Então, quando você passa, que é importante, né? Não abster das tecnologias, é claro, mas também você ter aquele contato com o papel, com o lápis, a caneta, né? Aquela abstração de você estar registrando, eu acredito que tem também um outro lado sentimental que envolve, né? O transpirar essa inspiração, seja ela na literatura, seja também nos trabalhos acadêmicos. Aí eu deixei aqui separado só para ilustrar, né? Onde o sonho se virou realidade, né? Então, em 2003, lancei esse livro, né? Inclusive, bem novinho aqui na capa, mas depois para lá. É só para ilustrar, né, um pouco aí também sobre a questão da participação literária. Mas vamos dar uma pausazinha aqui na nossa conversa, só para desejar aqui boa noite àqueles que já participaram, já estiveram conosco. E deixa eu ver aqui na minha pesca online. Henrique Silva já está participando conosco, a professora Crislene Carvalho, GM Souza, Kelma Cardoso, minha esposa, está acompanhando aqui conosco, Isaías Oliveira, e aí Isaías, Emília Pinto, Mateus da Silva e Tiago Sampaio. Então, agradecer, e todos que foram citados, né, são diversos estados, né, não somente do Ceará. Então, boa noite a você que está acessando agora, mas eu tenho uma surpresinha aqui, certo? Para a gente abrir uma tela, enquanto a gente está conversando com a nossa convidada, né? Deixa eu abrir aqui só um instantinho. Essa surpresa, hein, Reginaldo? Pronto. Então, tem um slide aqui, né? A gente conseguiu aí captar algumas imagens, né? E aí, a primeira pergunta, né? Quem sou eu, né? Luísa Braga, ela já Olha aí, foi no meu Instagram, né? Então, você já tá lá no Instagram, né, no perfil, quem sou eu? Ela colocou logo de capa, e tá aí a formação dela, a participação, e a gente vai ter outras imagens, mas a gente vai dar uma parada nessa imagem, onde no seu Instagram, né,
você compartilhou, né? Pandemia Sim. de coronavírus. Fadiga da quarentena leva até os defensores do isolamento a se arriscarem contra as regras, né? Psicólogos explicam o mecanismo cerebral que faz com que, mesmo diante de números ainda assustadores da Covid-19, ruas lotem nos finais de semana, elevando o perigo do contágio. Então, vou fechar aqui essa imagem, né, para a gente voltar para a temática que é de abertura, né, do nosso primeiro bloco da conversa, que é saúde mental. Né? Haja visto o tempo que nós estamos passando, né, do coronavírus, do isolamento. Aqui em Fortaleza, para quem que está acompanhando de outro estado, tivemos aí isolamento rígido, agora está vindo por fase, diminuindo esse isolamento rígido para que as pessoas possam, né, dentro de uma certa tranquilidade, voltar à sua atividade operacional, né? E aí eu pergunto, doutora, né, como, né, a área da psicologia, né, a senhora que atende também através do seu consultório, como é que está sendo também por parte da gente, do cliente, da questão do usuário, né, do paciente, se realmente nós estamos tendo paciência em ouvir vocês da área da psicologia. Paciência em ouvir a gente? Na verdade, sim, Reginaldo. Do contrário, me desculpa, é porque foi do contrário, né? Para que a gente possa também ter a paciência de estar conduzindo para vocês, né? De toda a situação, e vocês terem toda a tranquilidade de nos acolher. Acho que eu não me expressei muito bem. Reginaldo, não, assim, na verdade, desde o começo, né, desde quando a gente teve os momentos mais críticos aqui no Brasil, né, que foi mais ou menos no período de março, abril, teve uma grande procura em relação aos psicólogos, né, em relação à saúde mental. Teve aquele momento de estresse agudo, que é o que a gente chama de estresse agudo, que é aquele momento de adaptação, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo, se eu peguei vírus, se eu não peguei vírus, familiares doentes, pessoas que perderam, né, entes queridos. Então, foi um momento, assim, de muito caos, vamos dizer, naquele março, abril, e agora, não que ainda não esteja sendo, né, ainda tem essas preocupações, mas hoje a gente tem mais informações do que a gente tinha em março e abril, né? E é interessante você trazer essa matéria. Essa matéria eu coloquei hoje no meu Instagram, que ela é do jornal É o País, né? E essa matéria ela fala justamente dessa fadiga, né? Porque quem está seguindo o isolamento, né, correto, vamos dizer assim, está em casa desde março, né? Então aí a gente pode dizer que então já vão para 4 meses dentro de casa, né? E as pessoas estão começando a ter essa coisa do mesmo defendendo a quarentena, né? Eu quero sair, eu quero ir para algum lugar, eu quero dar uma volta no quarteirão, eu quero dar uma volta de carro, né? Eu quero ver um shopping, eu quero ver gente, né? Porque o ser humano é um ser social, né? Assim, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação completamente nova, né? Da questão do isolamento. Nunca antes, na nossa geração, pelo menos, nunca antes a gente precisou viver um isolamento como a gente está vivendo hoje, né? Então, está vindo muita demanda, né? Tanto em relação à pandemia, como em relação à ansiedade que esse momento está criando. Algumas pessoas trazendo questões de depressão, alguns quadros que existiam antes da pandemia e foram agravados por conta desse isolamento, né? Mas eu gosto muito de frisar assim, que nós estamos em isolamento físico, né? A gente não está em isolamento social. Eu digo social porque a gente ainda consegue conversar com as pessoas, né? A gente consegue ter contato com as outras pessoas, né, pela internet, enfim, por várias outras formas. O isolamento é físico, né? Então, que as pessoas consigam encontrar formas de lidar com esse isolamento, que hoje ainda é necessário, né? Apesar como você bem colocou, a gente ainda está nessas fases de abertura aqui em Fortaleza, mas que ainda se faz necessário esse isolamento, né? E que, de novo, né, quem estiver sentindo um sofrimento psíquico grande, né, procure profissionais qualificados para cuidar da saúde mental, né? Muito bem, doutora. E a pergunta, ela está relacionada à próxima, que é justamente como, né,
nós que estivemos, né, nesse momento de isolamento mais rígido, como a senhora muito bem colocou, né, estamos sim, né, recuados, mas conectados hoje, sem sombra de dúvida, as tecnologias têm favorecido para que a gente pudesse, né, não se sentir tão só. Mas aí eu venho a perguntar essa relação da escrita, né? Como Uhum. você conduziu através da sua sensibilidade, através dos seus estudos, né? Colocar e compartilhar a escrita terapêutica. Então, é essa a relação que eu gostaria que a senhora também pudesse compartilhar. Como a escrita terapêutica vem, durante esse momento, né, da pandemia, colaborar para que estejamos uma certa, digamos assim, tranquilidade. Sim. A escrita terapêutica, né, no meu caso, eu sempre utilizei a escrita terapêutica na psicologia clínica, né? Eu utilizo ela comigo, eu pessoalmente, né? E utilizo também com as pessoas que eu atendo. Isso antes da pandemia, né? Quando a pandemia começou e eu me vi isolada também, né? De repente tendo que atender online, as pessoas que eu atendo também isoladas, né? Então, é, continuei, né, a fazer a usar esse recurso, né, da escrita terapêutica, né, que é justamente falar o que eu tô, colocar no papel o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, qual é o momento, quais são os sentimentos que estão vindo, né? Então, muitas pessoas fizeram o diário da quarentena, né? Assim, e tem gente que está escrevendo até hoje, desde março, né, sobre esse diário da quarentena, que é basicamente você escrever sobre os seus sentimentos, você registrar o que está acontecendo com você. E o legal da escrita terapêutica é, como eu falei antes, você não precisa ter aquela escrita de regras, né, da universidade, aquela coisa, né, é uma escrita que você faz do seu jeito, vamos dizer assim, né, Fica bem à vontade, né? você fica bem à vontade, né, não precisa se preocupar se a letra está bonita, se a letra está feia, se errou, né, se tem erro ortográfico, se não tem. Você pode misturar a escrita com algum desenho que você queira fazer no momento, né? Então, assim, o Diário da Quarentena foi um dos recursos que algumas pessoas usaram, né? Mas outras pessoas pegaram um caderninho simplesmente para anotar frases ou para anotar pensamentos que vinham em algum momento, né? Ou para anotar, enfim, alguma coisa que queria deixar registrado para entender melhor os seus sentimentos, né? Entender melhor o que estava se passando, né? Com essas pessoas naquele momento, né? Não sei. E, inclusive, tem aí no banner, né, na nossa apresentação, né, uma das dicas para a gente manter a nossa saúde mental, né, bem em tempo de Covid, também foi retirado lá do seu Instagram, né, onde várias pessoas, né, tiveram lá seus comentários, né, e isso é muito importante, né, a gente registrar como a saúde precisa, né, todos que estão compondo, né, a primeira frente, a primeira linha, né, precisa ser valorizado, porque da mesma forma como a psicologia, né, com todas as outras áreas de conhecimento que estão atuando em primeira linha, assim também como a segurança, toda aquela equipe que está envolvida, precisa em algum momento de ser cuidado, como tem a política, né, dentro da saúde mental, que é cuidando do cuidador, não é verdade? Tem essa situação. E aí vem a pergunta para a gente, né? Será que nós, nós profissionais que estamos lidando diariamente, confrontando esse momento, será que nós estamos também sendo cuidados, né? Não somente com os EPIs, tá chegando EPI, tá faltando, muita gente compra o seu próprio EPI, mas tem outras situações que a gente precisa de cuidado, né? Tem relatos de pessoas que estão dentro da área, né, vendo todo aquele movimento, que não estão conseguindo chegar em casa e não reproduzir aquilo através de um gesto, né, através de uma situação. Então, eu preciso também ouvir da senhora como é que está se dando, né, esse momento do próprio profissional da saúde em ser cuidado. Sim. A gente está num momento bem delicado, né, assim, de realmente trabalhar com os profissionais que estão na linha de frente, né, não só com os que estão na linha de frente, mas os que estão nos serviços essenciais, nos profissionais que não puderam parar, né, que tiveram que ficar trabalhando.
independente do momento que a gente estava vivendo em relação à pandemia, né? Como eu tenho formação em trauma, né? Então a gente sabe que a gente está vivendo um momento potencialmente traumático, né? Eu falo potencialmente porque dentro do trauma não tem uma definição do que é, assim, esse momento vai ser traumático, né? Mas tem a questão do potencialmente traumático, porque eu estou vivendo uma quebra do meu mundo, né? Uma quebra abrupta do meu mundo de fevereiro para março, né? Talvez em fevereiro ninguém nem sonhou que estava passando álcool em gel nas compras, ou como é que colocava uma máscara, ou tinha que sair de máscara, né? E aí em março a gente já tinha que fazer tudo, saber fazer tudo isso, né? Então foi um momento de estresse, né? Os profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente, são profissionais que foram extremamente afetados por conta do medo da contaminação, o medo de contaminar a família quando voltasse para casa, a quantidade de mortes que eles viam, né, de pessoas que simplesmente, né, um dia estava ali, no outro dia não estava. As lotações nas UTIs que nós tivemos no início, né, hoje está um pouco mais tranquilo. Então, são situações, né, que mexem muito com o ser humano. E por mais que você esteja acostumado, né, a viver nesse momento, né, ninguém estava acostumado a viver o que viveu na pandemia, ou ninguém podia até estar um pouco preparado, né, mas você vê a cena, né, quando a gente via as cenas dos coveiros, né, enterrando vários corpos, e quando a gente vê as cenas de enfermeiras, né, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza dos hospitais, lidando né, com todo aquele pessoal em sofrimento, não foi fácil, né? Então, mais do que nunca, se faz necessário a gente procurar serviços de saúde mental para evitar que esses momentos se transformem em momentos traumáticos, né? Porque, como eu disse antes, né, a gente está vivendo um evento potencialmente traumático. Pode ser que no futuro não seja necessariamente um trauma, né? Mas esses profissionais, né, quem ficou na linha de frente, quem ficou nos serviços essenciais, viveu toda essa insegurança, né? E acompanhou tudo isso, e viveu tudo isso, né? Então é importante ver como que isso afetou, né? Afetou a sua saúde mental, né? E, doutor, ainda tem a situação das crianças, né? Todo aquele jogo, aquela rotina, quebra de rotina total, né? Seja qual a faixa etária, né? E aí, trazendo para a nossa temática, né? Fazendo esse relance, a gente percebe que as crianças também, dentro do quadro dos professores, que hoje também têm uma nova, tentando reprogramar suas atividades acadêmicas, suas atividades escolares, né? Para que possam dar um suporte aos pais, aos filhos, né, e aos seus próprios filhos. Porque os pais, os professores, quando estão ministrando aula, a gente fica pensando assim, poxa, mas será que os filhos estão tendo assistência também? Né? Então, é muito complexo. Mas, enfim, né, diante de toda dessa conjuntura que nós já vimos, né, estamos passando, vamos ver um detalhe que chegou, curiosamente, para mim, psicóloga cearense lança livro digital sobre escrita terapêutica, justamente nesse período da quarentena, o poder da escrita terapêutica. E aí, gostaria que, neste momento, nos apresentasse essa obra, porque foi lançada, é um e-book, como é que foi a inspiração para chegar, Tribuna do Ceará, psicóloga cearense, lança livro sobre escrita terapêutica. Então, está a foto de divulgação. Eu passo já a palavra para que você possa compartilhar conosco essa experiência de estar, como falou no início, mas você que está acessando agora, como nosso amigo Oséias. Olá, Oséias, diretamente de São Paulo. Aí, aproveitando aqui, Oséias, eu vou ver aqui, mas está compartilhando conosco. Deixa só um instantinho. Nós temos aqui também Reginaldo Silva, que está em Juazeiro do Norte, Pedro Lucas. Olá, Pedro Lucas, Jamal Forte, professor Crislaine. Então, muitas pessoas já estão compartilhando conosco. Muito obrigado aí pela sua audiência. E vou passar a palavra à Luísa Braga para falar sobre o seu e-book. Bom, foi engraçado, assim, porque esse e-book, assim, eu tive a ideia de fazer ele, na verdade, mais ou menos em abril. A gente já estava em isolamento, né? E
me veio assim com a ideia de como que eu posso, de alguma forma, colocar esse book, colocar esse recurso, na verdade, assim, como que eu posso colocar esse recurso que eu utilizo tanto na psicologia como para mim, pessoalmente, né? E como que eu posso colocar esse recurso para o mundo, né? E aí me veio a ideia de repente fazer um e-book. Foi algo que eu nunca tinha pensado antes, né? Nunca tinha vindo essa ideia. Mas aí eu pensei, bom, de repente, fazendo um e-book, eu costumo dizer que é um livro digital artesanal, né? Porque eu fui fazendo, fui juntando os exercícios que às vezes eu costumo utilizar, né? E foi essa a ideia que me veio. Eu queria colocar para o mundo, né, esse recurso que pode ser tão importante nesse momento que a gente está vivendo de isolamento físico, né? Então, assim, levar um pouco para as pessoas entenderem o que é a escrita terapêutica, entender que não é nada complexo, né? Que não é nada que, eu preciso fazer um curso, eu preciso. Não, né? Eu posso simplesmente ter ali o meu caderno e aquele meu caderno pode ser o meu mundo, né? Vamos dizer assim. E aí eu levei essa ideia, eu escrevi o e-book, levei essa ideia para uma grande amiga minha de Salvador, que é a Bia, ela que fez a maioria do design do e-book, uma fofa, e foi para o mundo, né? E aí eu lancei, coloquei na plataforma, quando eu vi tinha umas notícias aí, o pessoal estava divulgando, nunca imaginei que fosse sair em jornais aqui no Ceará, enfim, em locais de divulgação, porque realmente a ideia era de fazer algo que eu deixasse ali no meu Instagram e dividir com alguns amigos, dividir com algumas pessoas, né? Mas foi uma surpresa muito boa, né? Quando eu vi a divulgação e quando eu vi também a quantidade de pessoas que estavam adquirindo o e-book, né? E, além disso, as pessoas que estavam dando um feedback para mim, né, dando um feedback muito bom, falando que como estava ajudando, que nunca tinham pensado nessa possibilidade da escrita, porque tinham aquela coisa da limitação da escrita, não, porque se eu for escrever, minha letra é feia, alguém vai ler e tal, né, e, na verdade, a escrita terapêutica não, né, a escrita terapêutica é para você ler. Né? Então, de novo, né? Não tem a questão do julgamento, não tem a questão do outro, né? O outro vai ver o que eu estou escrevendo, né? Ele é seu, né? Então, a ideia surgiu nesse momento, assim, da crise da pandemia, na vontade de jogar para o mundo mesmo esse recurso que, para mim, é tão benéfico e que também vejo várias pessoas usando, né, desse recurso e fazendo tão bem, especialmente para a saúde mental, né, nesse período. E foi aí que ele surgiu e nasceu. E Muito ganhou bem. asas e está aqui. E o interessante, né, como a gente resgata também um pouco da história, né, onde a gente traz lá no início, onde nós pegávamos os cadernos, escrevia, principalmente, né, o público feminino que tinha lá a sua agendinha lá travada, seu diário, que era todo cheio de grampos, tinha vários cadeados, chaves trancadas, que não podia ver seus segredinhos, né? Que muitas Mas vezes se você colocasse um grampo, você abriu o cadeado. abria tudo, né? Mas tinha uma embalagem danada para dizer que estava fechado, né? E aí a gente Exato. fica se perguntando também, e nesse momento da virtualidade, né? Que tudo é muito virtual, né? Tudo está muito mais rápido, muito mais prático para algumas coisas. Então a gente tem hoje algumas ferramentas, por exemplo, hoje nós estamos transmitindo a nossa conversa literária pelo Facebook e pelo YouTube, que muitas vezes é aquele caderninho que estava lá guardado, estava escrito, que muitas vezes a gente acaba expressando os sentimentos, até mesmo confronta muitas pessoas, né, pela forma de, às vezes, que você tem atuado, né? Às vezes incomoda alguém, aí você retruca, mas é como se fosse aquele caderninho que antigamente estava escrito, que você está abrindo e apresentando para o mundo, né? Mais ou menos aqui a nossa visão. E aí, diante disso, gostaria de dar aqui os parabéns ao Francisco Santos, né? E a Cristina. Cristina é sua amiga também, né? E da área de psicologia. Cristina Coelho está participando conosco. Ela é da área da psicologia e Bacana. tem também
Dentro da saúde mental, deixa eu olhar quem está participando também, a Nessi, ela é da saúde mental, né, psicóloga também, está compartilhando a nossa conversa, e temos a assistente social, que faz um trabalho lá pela UFC, que trata realmente a leitura, né, atrás da escrita, né, e complementando, tem a leitura, então está sempre conjugando, né, a questão da escrita e da leitura, e ela faz um trabalho muito bacana pela UFC, tem um projeto, né, que é a Richelle, ela está conectada conosco, e participando sempre da nossa Bacana. conversa, né? E deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho para a gente. Kelma Cardoso, importante estratégia de terapia, né? Escrever, Escrever, com né? certeza, com Escrever. certeza. E aí eu apresento aqui a imagem mais uma vez, né? Para você que está acessando agora o livro em e-book, né? Um livro digital, né? Da nossa amiga que está hoje abrilhantando aqui a nossa conversa literária, né? Já teve várias visualizações desse material nas redes sociais, né? Inclusive compartilhando da importância de vivermos e revivermos alguns textos, alguns livros que a gente tem ali guardado para que a gente possa exercitar. E nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, pronto, tem aqui a descrição, eu vou compartilhar com vocês, né, o link para que vocês possam lá acessar, identificar como é que pode adquirir o seu exemplar digital, né, e aí eu passo a palavra mais uma vez para a nossa amiga, para que ela possa dialogar um pouco mais dessa ferramenta tão importante que é utilizada, mas também na forma virtual, não somente no Uhum, papel, mas como nós temos, né, o desejo de ir para a virtualidade. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. tá. É interessante, né? Porque assim, muitas pessoas dizem, né? Não, eu me sinto mais à vontade quando eu escrevo, quando eu digito, né? Então, quando eu digito no computador, quando eu digito no celular. Geralmente eu não limito, né? A coisa especialmente no consultório, eu não limito a questão da pessoa, não, tem que ser no caderno, tem que ser com papel, né? Mas o que eu acho da questão do digitar, né? Quando você digita, você não entra, fica algo, falta um pouco da pessoalidade, entende? Não é que é errado e não é que não possa. Você pode sim fazer escrita terapêutica através do computador, através do celular, né? É possível sim. Mas quando a gente escreve, quando a gente usa a nossa letra, né? E tá lá no papel, caneta, né? Assim, tem algo de mais que eu posso, como é que eu posso falar, mais autêntico. É algo que você entra mais em contato com o que você está sentindo, né? Porque é a sua letra, você se reconhece na sua letra, você se reconhece naquilo que você está falando, né? Naquilo que você está escrevendo. E do digital, né, não é a tua letra, é a letra do computador, é a letra do celular, por mais que você escolha a fonte da letra, né, mas não é a sua, né. Então, assim, eu sempre recomendo que a escrita seja feita num caderno, enfim, anotações com a sua letra mesmo, né? Mas quem se sente à vontade no digital, eu sempre peço para tentar um pouquinho ir para o caderno e usar a letra, né? Mas não é que não é possível fazer escrita terapêutica no virtual. Bem, muito bem. Agora me veio uma dúvida, né? Você também Uhum. trabalha com o coletivo, com o trabalho individual e coletivo. Como é que funciona, né, essa questão tanto da escrita terapêutica, né, mas também com as mulheres? Haja vista que Uhum. houve um aumento, né, da questão da violência doméstica, houve uma crescente, houve uma denúncia maior, não pelo fato de não ter ocorrido antes, mas a Sim. gente sabe, né, da possibilidade do reencontro familiar ocorreu que potencializou muitas vezes, digamos, conflitos que ora não ocorriam porque ambos estavam em cada um no seu trabalho, cada um estava em sua casa, mas pelo fato desse isolamento, né, fica até difícil da mulher escrever. Muitas vezes fica difícil a mulher escrever, ou a parte mais vulnerável da situação. E eu queria saber se tem algum trabalho voltado também, né, sobre isso.
em relação a, assim, quando eu falo da questão, houve realmente, né, infelizmente, houve esse aumento, né, e como você falou, não é algo que surgiu agora com a pandemia, é algo que já vinha acontecendo antes, né, mas eu sempre digo, assim, para nós mulheres, às vezes a gente tem aquela mania de querer fazer tudo de forma perfeita, vamos dizer assim, né? Então tem que dar conta de todo mundo, de todas as demandas, né? E eu acho que a gente tem que cada vez mais respeitar o nosso espaço, né? Então, no sentido assim, de que, né, se eu estou em casa com minha família, se eu tenho 3 filhos, um esposo, seja lá quem for que estiver dentro da minha casa, como que eu faço para, né, negociar com a família e falar, olha, esse momento aqui é meu, esse momento aqui eu vou escrever, né? Ou então, o que eu digo também em relação à escrita terapêutica é que você não precisa necessariamente ter um espaço físico. Você pode ter o seu caderno e de repente está no sofá e de repente vem uma frase e você escreve, né? Ou então antes de dormir vem algo ali que você gostaria de colocar no caderno e você coloca, né? Mas é muito importante que a gente possa, né, ter esse momento, né, de contato com o que a gente está sentindo e qual forma que a gente gostaria de expressar o que a gente está sentindo, né? A escrita terapêutica é uma das inúmeras formas que existem da gente se expressar, né? Então, mas algo que eu acho muito bacana também da escrita terapêutica é que ela não exige aquela a coisa do eu preciso, né? Pronto, eu preciso fechar o escritório e ter esse período, né? Porque aí ela pode se tornar pesada, né? Ela pode se tornar como se fosse aquela obrigação de escrever, né? E na escrita terapêutica a gente quer transformar a gente quer que ela seja, na verdade, o mais leve possível, né? Então, pode ser em algum momento que tô ali com o caderno, sei lá, tô no carro, tô no ônibus, não sei aonde, vem um pensamento ali no meu caderno e eu anoto. Entende? É mais ou menos essa a ideia que a gente quer passar da escrita terapêutica, que ela não se transforme em algo pesado, vamos dizer assim, né? Porque tem gente que não tem o costume de escrever, né? Aí quem não tem o costume de escrever já pensa assim, não, mas Deus me livre escrever, né? Ave Maria, não é para mim, né? Mas na escrita terapêutica tem esse espaço de que você não precisa, né, sentar e fazer todo um ritual, vamos dizer assim, para escrever. É algo que vem muito, é algo que vem do fluxo mesmo, simplesmente vem, né? E você escreve. Então é verdade que é uma quebra de paradigmas também. Seria essa quebra, não necessariamente um tempo exato para a escrita, não exatamente, não, preciso escrever pela manhã. Assim que o sol raiou, estou lá escrevendo, minha inspiração só vem agora pela manhã, ou à noite, né? Depois de tantas situações, não, agora eu vou escrever. Então isso também é uma forma de mudar hábitos, né? Sim, né? E na verdade, assim, a escrita terapêutica, ela não tem ela pode até virar, né? Mas ela não tem a pretensão de ser por exemplo, quando eu vou escrever um livro, né? Quando eu vou escrever um livro, eu preciso desse tempo, eu preciso me concentrar, né? Eu preciso pesquisar, eu preciso ver como é que eu vou escrever esse livro. A escrita terapêutica, ela não tem a pretensão de virar um livro, mas ela pode vir a ser um livro, né? Conheço várias pessoas que fizeram suas produções independentes através de escritos que tinham, né, que desde a adolescência, vamos dizer assim, né? Então ela quebra esse paradigma no sentido de que a escrita não ela é para todos, né? Então eu não preciso ser uma escritora com editora para sentar aqui e falar, olha, né, vou agora escrever isso, né? Então eu posso simplesmente pegar o meu caderno, né, e escrever sobre qualquer coisa, meu sentimento, sobre meu dia, sobre o que aconteceu, sobre uma situação. E depois, se eu quiser, né, junto material e falo, não, olha, dá um livro aqui, que legal, acho que eu vou transformar em outra coisa. Mas a intenção dela é mais que você escreva para você, né? Para que você possa se ler através da escrita, para que você possa, de repente, pegar cadernos de 2 anos atrás, 10 anos atrás e ver o que estava acontecendo na tua vida e como que você lidou com aquele momento,
né? Então, por isso que a gente não coloca essa coisa do tempo, né? Ah, tem que ser tal tempo, tem que ser tal hora, tem que, né? Mas ela pode vir a ser algo maior depois, né? Ah, muito bem. Inclusive, isso aí, acaba sendo uma resiliência, né? Como você colocou aí em relação a enxergar você mesmo, né? Você lê o que você escreveu há um pouco tempo atrás, você acaba se desconhecendo. Muitas vezes você desconhece. Poxa, eu escrevi isso mesmo? Será que tem minha E às assinatura aí? vezes, e sabe o que acontece também? Às vezes você esquece, né? Assim, tem um desconhecimento, mas às vezes você pega um caderno assim de uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, enfim, quanto tempo não interessa, mas aí você pensa, nossa, eu fiz aquilo, né? Nossa, eu consegui resolver aquele problema. Nossa, eu pensava daquele jeito, mas hoje eu não penso mais, né? Então você consegue ver o quanto que você mudou através desses registros da escrita, né? Então você pode até lembrar de coisas que você, né, sabia fazer, ou que você conseguiu fazer e que você acabou esquecendo, né? E que vão ser úteis para você hoje também, né? Então isso é bem interessante. Que interessante. Agora deixa eu falar aqui mais uma vez, né, sobre os nossos amigos que estão participando, compartilhando, curtindo, né, comentando. Acabou de participar agora há pouco, né, o nosso amigo, cadê aqui? José Ribeiro, boa noite. R. Souza, saudações Azul Marinho, diretamente lá de Maranguape, Ceará. Nós temos aqui uma pessoa que veio de Natal, participou conosco de uma outra conversa, né, e agora ele está compartilhando, e aí ele diz assim, ó: parabéns pelo programa de hoje. Eu e Tiago Florencio ligados, né, nas dicas da psicóloga Luísa Braga, que aí é a Franci, né, Franci Florencio, que é a esposa do Tiago, que esteve conosco na conversa anterior. Aí ela cita aqui também ligados na conversa literária de hoje, a Genilza Silva, Maria Ilka, Adriana Medeiros, em Natal, Rio Grande do Norte, e o Daniel Freire, do Rio de Janeiro. Então agradeço a todos aí pela audiência. Inclusive, do Rio de Janeiro também, chegando aqui um popzinho aqui na outra tela, né? Que é a Uhum. Fonteles, né? A Fonteles, Euronides Fonteles, está lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente. Tem pessoal do Crato, né? Saudações Azul Marinho também, Francisco do Nascimento lá do Crato. Sobral, nossa poetisa Célia Oliveira está participando conosco. Presidente Jamal Forte, do presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Ceará. E aí o Isaías já havia comentado também. Isaías, ele é de Curitiba, né? Está Que participando da nossa bacana. conversa. E temos o Matheus da Silva, poeta, o poeta lá de Jaguaruana. Acho que é Jaguaruana mesmo, né, Matheus? Depois corrige aí para mim. E Reginaldo Silva também está lá, nosso Juazeiro, Crato, Cariri, ali está todo mundo conectado. Então, nós só temos a agradecer realmente a sua participação. Vamos mais uma vez divulgar como eu, né? Porque eu já tenho aqui o meu e-book, né? Já tenho aqui o meu livro digital. Aí eu quero saber se você gostou dessa temática, se você está compartilhando. Reginaldo, onde eu vou conseguir localizar, né, este exemplar para que a gente possa conhecer um pouco mais do trabalho? Está aí o link. Então, você tem esse link, vai lá, digita, conecta com você, para que você possa ter maiores informações. E aproveitando, vamos divulgar mais uma vez o nosso canal, né? Tanto aqui no Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar, no Facebook, no Instagram, Reginaldo Nascimento, _poeta. Lá no canal do YouTube, você pode reprisar. Se você chegou agora para assistir, participar conosco, perdeu o começo, vai lá e está sendo reprisado no canal do YouTube, Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar. E aí eu volto, né, com a nossa convidada, mais uma vez agradecer a sua presença, né, compartilhar e em seu nome, né, de nosso nome, passando para você, como Luísa Braga, a todos que estão trabalhando, né, para que possam ser realmente repensado a forma de ter a saúde mental, né? Todas as políticas públicas que foram passadas, inclusive essas recentemente, dia 20 de junho, salvo engano, foi o Dia Nacional, Mundial, ao combate, né, das devidas drogas ilícitas, enfim, né? Então, também faz parte também de um processo de saúde mental. Então, gostaria de agradecer mesmo, Sim. né,
a sua participação conosco. Pena que a nossa conversa literária está chegando quase ao fim, mas ainda dá tempo, né, conversar um pouco mais. Então, passo a palavra para você, trazer um pouco aí, dar uma pitadinha mais aí sobre a escrita terapêutica, relacionando a saúde mental, para depois a gente fazer as nossas considerações finais. Tá ótimo, Reginaldo. Eu que agradeço por ter esse espaço, né, para falar sobre a saúde mental, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre a saúde mental, mais as pessoas vão perdendo o medo, né? Ou vão entendendo melhor o que é cuidar da saúde mental. Então, espaços como esse são super bem-vindos, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa sim cuidar da nossa saúde mental. Né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela fala de uma quarta onda relacionada à saúde mental, né? Ou seja, uma série de graves problemas relacionados à saúde mental, e o nosso papel hoje é justamente trabalhar na prevenção, né? Prevenir futuros danos à saúde mental. Então, quando a gente tem um espaço como esse, que a gente pode falar sobre isso, é fantástico, né? Levar a saúde mental para todo mundo, o cuidado da saúde mental para todo mundo. Né, e também falar sobre a escrita terapêutica, né, que é uma das ferramentas, é uma das inúmeras ferramentas que a gente pode usar nesse momento para aliviar um pouco a ansiedade, para aliviar um pouco o estresse, para se sentir um pouco melhor. Né, nesse momento de isolamento, é muito importante que a gente consiga encontrar formas de ter o nosso momento, de desestressar um pouco, né, de ter momentos de respiro, vamos dizer assim, né, e a escrita terapêutica pode ser um desses recursos, né, então, especialmente para cuidar da saúde mental, né, então, mais uma vez, obrigada por abrir esse espaço aqui para a gente falar de algo tão importante. Muito bem. Inclusive, a conversa literária veio justamente de como o Reginaldo Nascimento, poeta, escritor, poderia colaborar nesse processo, né? Então, a gente apresentou primeiro, a gente levou poesia, apresentou através das nossas redes sociais. Olha, você está precisando de uma poesia? Fala conosco pelo WhatsApp, deixava lá o contato, a gente manda uma poesia, compartilha também um minuto de prosa. E aí a gente veio conversando com minha esposa, que é uma Cardoso, que está conosco, sempre acompanhando, sempre incentivando também, né? E daí a gente pegou, não, vamos criar algo que possa agregar mais ainda valores, compartilhar experiências, compartilhar amizades, e aí a gente trouxe essa possibilidade de programa online, que é a Conversa Literária, e hoje a gente tem aí, né, fechando esse ciclo de junho, porque o junho a gente teve algumas temáticas, né, sobre a questão da conversa literária junina, muito boa apresentada, nós tivemos aí várias temáticas gonzaguianas, um forte abraço a todos os gonzaguianos, e vamos já passar alguns recadinhos, né, sobre as próximas conversas. Mas antes disso, eu queria saber se a gente pode também divulgar suas redes sociais, do Instagram, né, quem quiser conhecer um pouco mais, pode ser feito? Sim, sim, com certeza. Então pronto, então vamos lá, né? Autorizado, olha só, tem aí a página da nossa amiga, né? Se você quiser fazer realmente conhecer. Inclusive tem aqui, ó, um bannerzinho aqui nosso, né? Luísa Braga, Tá na nossa conversa divulgando. literária. Tá. Aí você quiser lá para aqui o nome dela, Luísa Braga, Psicologia, desculpa. Então é isso, a gente está aqui, né, apresentando também uma ferramenta que a gente pode estar compartilhando experiências. E aí eu posso, né, agradecer mais uma vez a todos que estão participando, deixa eu ver quem assistiu. Olha aí, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da física e espiritual, né? Mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito. É verdade, quem falou isso foi a Sônia Braga Andrade, né, que está participando. Olha, é minha parente, quase. Olha aí. Olha aí. Deixa eu ver quem acessou mais aqui pelo nosso outro ponto. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Enquanto isso, mas a Sônia, pronto, a Sônia acabou de participar conosco. O Justino, o grande Justino, saudações, Justino, está participando conosco aqui também, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Compartilhe, você que está acessando agora, já disse, vai lá no YouTube, daqui a pouquinho vai estar conectado para você, né? No nosso canal, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Doutora, forte abraço, eu vou passar para você fazer Obrigada. as
considerações finais, né? Forte abraço a todos que compõem a saúde mental. Lá no Maracanaú, puxar um pouquinho da sardinha aqui para o Maracanaú, né? Nosso município tão querido, que aí tem lá toda a rede da saúde mental. Forte abraço a todos que estão compondo a saúde mental. Em nome do Maracanaú, em nome de todos, a você, né, Luísa Braga, a Cristina Oliveira, que está participando, Cristiane, que está participando, todos que estão da saúde, e também a Cristina Coelho, que é psicóloga, tá bom? Então, fique à vontade para você fazer suas considerações finais. Tá bom, Reginaldo, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar aqui do teu programa, muito bom, assim, um conteúdo maravilhoso. Deixar reforçar, né? Cuide da saúde mental, todos nós precisamos cuidar da saúde mental. Nós que cuidamos da saúde mental também precisamos cuidar da nossa. Como o último comentário da Sônia, né, que estava acompanhando aqui o programa, existe ainda muito preconceito, né? Então a gente precisa vencer esse preconceito, porque todos nós temos esse lado psicológico que precisa ser cuidado, né? Então busquem ajuda. Hoje a gente tem várias políticas públicas relacionadas à saúde mental, então procure profissionais que você confia para cuidar da sua saúde mental. Não deixe para depois, não deixe piorar a sua saúde mental, não deixe de desenvolver uma depressão, uma ansiedade mais forte para buscar ajuda, busque apoio, tá? E em relação à escrita terapêutica, né, eu queria reforçar que é mais um recurso que a gente pode utilizar nesse momento de isolamento para aliviar um pouco esse estresse, aliviar um pouco o que a gente está sentindo. No livro vocês vão encontrar alguns exercícios, vocês vão encontrar mais ou menos o que é a escrita terapêutica e alguns exercícios que eu costumo fazer e que eu costumo também sugerir para as pessoas que eu atendo, tá bom? Então, obrigada pela audiência também, e é isso. Ótimo! Nós só temos a agradecer mais uma vez, né? Vocês prontamente. E se liga mais ainda, né? Para que a gente possa estar conectados, né? E escrever. Vai lá na cadeira, lá, pega lá teu lápis, escreve, né? E utilize essa ferramenta que é tão barata. Ou barato, ou melhor, né? Melhor dizendo. É muito barato você ver, né? Fazendo toda essa figura esse jogo de linguagens, né? Em algum momento a gente precisa reconhecer. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite. Daqui a pouquinho a gente conversa aí nos bastidores. E até breve. Até breve. Tchau. Boa noite. E você que está aí, né, conectado conosco, nós temos ainda, né, alguns minutinhos para passar uns recados, né? Como é que vai ficar a nossa conversa literária, né? Da próxima semana, do próximo mês. Nós temos aqui, ó, mais um. Deixa eu ver, só verificar aqui, né? Francisco tem um recado aqui. Devemos lembrar da nossa saúde mental para podermos ajudar o próximo com eficácia. Show, boa noite. Obrigado, Francisco. Forte abraço também. Nossos padrinhos. Então é isso. Nossa conversa literária tem um recado para você agora. Olha só. Nós temos aqui preparamos agora uma atividade para vocês, né? Tá aí, quem quiser participar, vai lá, compartilha. Mas nós temos uma outra atividade para você conhecer. Conversa literária. Na próxima semana, para fechar a nossa conversa literária junina, nós teremos o quê? A presença destas senhoritas ou senhoras, né? As Flor do Sertão. Elas estarão conosco, né? Apresentando aí no dia 30 de junho. Grava bem aí, ó. 30 de junho, vai estar apresentando para a gente aqui na nossa conversa literária, né? Fazendo aí um bate-papo bem gostoso e também com um pouco aí de música, poesia, com o tema cultura e forró. Isso mesmo, cultura e forró. E aí, trazendo essa perspectiva, fechando o mês junino com esse trio, né, que é lá de Piauí. Então, a gente agradece aí a Diana Marins, Tauana Queiroz, Écaro Nascimento, né, a Jaiane. Então, vocês que estão compartilhando hoje da nossa conversa literária, já a agenda do dia 30. Só que temos aí uma novidade. Nesse dia 30, às 20 horas, certo? Dia 30, às 20 horas.
mas tem uma novidade para você, que é o quê? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui mais a outra tela. Pronto. Nova programação. Conversa Literária está chegando aí o mês de julho, então nós teremos aí uma nova programação. O que é isso, Reginaldo? Nova programação da Conversa Literária. Quarta-feira é igual Conversa Literária. Nós teremos aí, às quarta-feiras, né, Conversa Literária com novo horário, às 19h30. Então não perde, a gente vai se programando aí para que você possa também participar conosco um pouco mais cedo. Tem aqui a Lindalva, né, participando conosco. Obrigado, Lindalva. Ótimo assunto, necessidade para aprendermos. Tem mais um detalhe para a gente fechar a nossa divulgação das próximas conversas literárias, né? Como eu disse, às 19h30, na próxima quarta-feira. E aí tem um compromisso também, né, com a música, literatura, relacionando a música. Está aí o fundo musical, né? A música Minha Jangada Vai Sair para o Mar, com Dorival Caymmi. Aí eu tenho esse convite para você, no primeiro dia de julho, que é a primeira conversa literária de julho, né? Está aqui a nosso banner, né? Vai ser no dia 1º de julho, falta só acrescentar aí o 1º de julho, para que você possa estar conectado conosco. Então, o professor, né, Marielson Carvalho, ele é escritor e professor da Universidade do Estado da Bahia. Ele vai tratar uma temática chamada Memória Musical na Voz de Caymmi, né? Dorival Caymmi, o baiano que conquistou o Brasil. Então, você vai conhecer um pouco sobre essa cultura baiana, né? Não misturando, porque a Gonzaguiana vai encerrar dia 30, depois a gente tem novas novidades. E aí eu vou encerrar agora a nossa conversa literária, agradecendo a você, né, que você possa mais uma vez compartilhar, curtir, comentar conosco, para que nosso projeto possa dar continuidade. Porque se não tivesse audiência, não tiver a sua participação, com certeza ficaríamos aqui, sim, né, porque nós temos um compromisso, mas nós teríamos aí uma conversa somente eu e a entrevistada ou o entrevistado, não teríamos a participação, que é a sua participação, acaba brilhantando cada vez mais a nossa participação. Então, boa noite. Eu vou encerrar agora com a música aí, nosso amigo, compositor, que já é saudoso, né? Dorival Caymmi. E aí ele está, deixa eu botar aqui mais um aqui, para que vocês possam estar relembrando aí grandes momentos da música. Olha só, será que alguém lembra dessa música? Mês de julho tem surpresas, então Dorival Caymmi vai estar conosco e o professor vai estar conectado, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu só abrir aqui a nova tela para que vocês possam curtir um pouco a nossa música também. Só um instantinho. Dorival Caymmi. Quando você se requebra, caia por cima de... Olha aí. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Dorival Caymmi. Forte abraço, pessoal. Tem torso de seda, tem brincos de ouro, corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, Só lembrando a você, né, quem estará conosco será o professor, né, professor que estuda sobre Dorival Caymmi. Dorival Caymmi não está mais conosco nessa terra, mas ele estará sendo relembrado, né, através do projeto que o professor tem abraçado a causa, né, o professor Marinelson, que ele estará nessa presença viva, demonstrando sua pesquisa. Ele tem livros também falando sobre essa trajetória, né? Olha só, vou mostrar mais uma vez aqui o professor. Ei, professor, que ele também está participando conosco. Marinelson Carvalho é o nosso entrevistado do dia 1º de julho. Memória musical na voz de Caymmi, Dorival Caymmi, o baiano que conquistou o Brasil. E dessa forma a gente encerra de vez a nossa conversa literária de hoje. Forte abraço, até a próxima.